Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do nosso bom Deus inunde o seu coração nesse dia. Que o Senhor Jesus guie os seus passos, te dê a paz, a direção, a sabedoria. Em Lucas capítulo 23, nós temos a descrição bíblica de vários fatos verídicos que aconteceram com Jesus no dia da sua morte, no dia da sua crucificação. Nós vemos que Jesus foi julgado por Pilatos e por Herodes e voltou para ser julgado novamente por Pilatos. E que os juízes humanos não encontraram nenhum erro em Jesus. Disseram: não encontramos nada, nenhuma prova contra este homem. Ainda assim a multidão gritava: crucifica-o. E os juízes humanos, Pilatos, ali representando a justiça humana, se prostrou diante da vontade do povo, mesmo indo contra a própria lei. Aqui nós já vemos, quanta coisa errada acontece na sociedade muitas vezes, porque a pressão das autoridades, ou a pressão do povo, ou a pressão de algumas coisas, muitas vezes vai contra a própria lei, contra o que é justo. Mas Jesus foi então condenado. E a Bíblia diz que tudo isso foi permissão divina, e foi obra do próprio Deus. A palavra de Deus diz que agradou a Deus fazê-lo enfermar. Ou seja, agradou a Deus moê-lo, humilhá-lo. Por que Deus se agradou e permitiu que Jesus morresse? Porque se Jesus não morresse na cruz, não haveria salvação para a humanidade. Precisava um justo morrer pelos injustos, para que pudéssemos ter um acesso novamente a Deus. E você vai ver que em momento algum Jesus se defende, em momento algum Jesus dá suas próprias razões. Se ele se defendesse com qualquer palavra ali, ele estaria livre, mas ele se calou porque ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. E agora eu quero ler com você o que está no versículo 33, Lucas 23, 33 em diante. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram a Jesus, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Agora eu quero pular com você lá no versículo 39. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem ao menos tu tens temor a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Gente, graça abundante da parte de Deus para um coração arrependido. É isso que eu enxergo aqui nessa passagem. Um homem malfeitor, um homem pecador, errou a vida toda, está condenado à morte, está preso numa cruz, definhando, morrendo. Um outro pecador da mesma forma do outro lado, o Cristo Salvador no meio. O Salvador entre dois pecadores. Aqui, essa cena da crucificação, ela é profética, ela fala de uma humanidade pecadora, e no meio dessa humanidade pecadora está o Cristo Salvador, justo, santo, puro, mas sofrendo a nossa dor. Uma parte da humanidade ri do Cristo, não entende
caçoa, brinca com as coisas de Deus e continua, apesar dos seus pecados e apesar de estar condenado à morte, continua com o coração duro. Mas uma parte da humanidade confessa os seus pecados. Esse homem disse: eu estou morrendo aqui porque eu sou pecador, porque eu fiz coisas erradas. Mas ele, o Cristo, nada fez. Ele é justo, ele é perfeito. Ele olha a Jesus e pede que Jesus lembre dele quando vier no seu reino. Mas espera aí, como é que Jesus vai vir num reino se ele está morrendo numa cruz? Esse homem entendia da eternidade. Esse homem entendia espiritualmente que Jesus iria ressuscitar. Ele já entendia, mesmo sendo um homem limitado nos seus pecados. Ele, diante do seu arrependimento, o Espírito Santo lhe deu revelação das coisas eternas. E ele se humilha. E ele confessa a sua fé em Jesus publicamente e diante do próprio Cristo. E Jesus olha para ele com a resposta que Deus dá ainda hoje para todo pecador que se arrepende: estarás hoje ainda comigo no paraíso. Aleluia. Jesus não promete para ele o purgatório. Jesus não promete para ele um lugar menos elevado. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem inaugurou o paraíso, entrando com Jesus depois da cruz, o primeiro que entrou com ele foi um homem, um malfeitor, um criminoso, mas que se arrependeu. Deus olha um coração arrependido. Deus ama corações arrependidos. Não importa o seu passado. Quando olhamos para a cruz de Cristo e nos rendemos a Ele, confessamos que Ele é justo, que Ele morreu por nós, e cremos nele, entregamos o nosso coração a Ele, com um coração arrependido, Ele nos recebe como filhos e Ele nos faz nos tornarmos herdeiros do reino eterno de Deus, e já somos herdeiros do paraíso. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque nunca em nossos melhores sonhos imaginaríamos uma cena tão perfeita quanto essa. O Deus Criador de tudo se fazendo homem e levando sobre si os pecados dos homens, sendo Ele inocente, morrendo por nós numa cruz. Oh Deus, um Deus que salva e perdoa os que eram os piores da sociedade, mas quando se rendem a Ele, são purificados, perdoados e aceitos num reino eterno, têm acesso ao paraíso. Obrigado, Senhor, porque diante dessa verdade nós não podemos mais nos sentir condenados. Diante desta verdade, Senhor, podemos entender o que é a graça, o que é a misericórdia, o que é o amor que o Senhor tem. Eu quero pedir hoje, Senhor, que essa revelação da graça, da misericórdia, do amor se dê a cada coração de cada amigo que nos ouve. Oh Pai, Tu és amor, e o amor que o Senhor tem é muito mais elevado do que o amor dos homens. Oh Deus, nós Te amamos também. Nós respondemos ao Teu amor com sim. Sim, Senhor. Nós queremos ser essa parte da humanidade que diz sim para Ti, que se arrepende. Todos os dias queremos nos arrepender dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor, e dá-nos o paraíso como Tu deste a esse homem. Dá-nos desde agora. Dá-nos a alegria de sermos Teus filhos, de andarmos contigo, que ninguém mais ande cabisbaixo, cabeça baixa, triste por causa do seu passado, mas possamos olhar para o futuro com esperança e alegria, porque estamos diante de um Deus Salvador que nos promete a eternidade. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela nova vida. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé.